E agora vamos convidar o nosso orador, convidado da noite, o nosso querido companheiro Divaldo Pereira Franco. Formandos das escolas de Evangelho da Federação Espírita do Estado de São Paulo, senhores congressistas da Fé Espírita 1991, queridos irmãos no ideal espírita, que nos abençoe Jesus, o amigo incondicional das nossas almas. Ao apresentar a sua notável teoria em torno do tal da física, Fritjof Capra, esse grandioso físico contemporâneo, teve a ocasião de fazer uma análise da criatura odierna e, em um pensamento lapidar, estabeleceu as duas únicas premissas para a criatura humana deste momento. Asseverou ele: o homem moderno só tem duas opções: a bomba ou Buda. Ele se referia a uma guerra de extermínio nuclear, ou a tarefa eloquente da iluminação. Ou o homem partiria na direção do caos, ou faria a grande viagem de interiorização para iluminar-se. A visão de natureza cósmica e ética de Fritjof Capra encontra ressonância no admirável pensamento de Sri Aurobindo, esse extraordinário pensador espiritualista do século XX. A ciência, diz ele, logrou levar o homem às viagens espaciais. E a astronáutica galvaniza o interesse do pensamento humano, levando o homem de uma para outra latitude com uma velocidade inesperada. No entanto, ao examinarmos esta panorâmica, defrontamos que os veículos mais velozes ainda se apresentam como de natureza tarda, porque se o homem do presente logra viajar através de bólides espaciais, o homem do futuro viajará utilizando-se da psiconáutica para realizar os intentos maravilhosos da sua realidade transcendente. As duas visões, a primeira de um homem que esteve nas jornadas hípias durante os anos 60 na Califórnia, que saiu a conquistar o mundo, e com a juventude americana e europeia que se sentia perdida, foi meditar nas altas montanhas do Nepal. Retornando à América, ele resolveu fazer uma viagem em torno da vida. E meditando na física nuclear, ele constatou que a opção melhor para a criatura humana é a opção do Tao, que é uma forma de ser, uma filosofia de vida, uma ética de comportamento humano, e que apenas através desta ética o homem lograria a iluminação. E Aurobindo, que vivendo a meditar na transcendência da realidade do ser imortal, observa
que os engenhos mais sofisticados da tecnologia são ainda insuficientes para retratar as necessidades espirituais da criatura e as admiráveis evoluções que o pensamento apresentará nas próximas décadas. Vem-me à recordação as duas personalidades admiráveis, aquele que parte da matéria ao espírito e encontra o ser transcendental, e aquele que parte do espírito à matéria e nesta encontra a realidade da energia condensada. Ao contemplar a paisagem destes momentos nesta sala, quando a Federação Espírita do Estado de São Paulo equipa os seus aprendizes para que se dediquem a Jesus, através do empreendimento da viagem interior nesta megalópolis, que é São Paulo, a terceira cidade mais populosa da Terra, com um dos mais altos índices de violência do planeta, neste momento em que o homem transvaria e a ciência sem ética não sabe para onde dirigir as suas experiências. Genetas, sexólogos, filósofos, psiquiatras aturdem-se, tentando equacionar a problemática do homem, ou interferir nos gametas para transformar através da mudança dos genes a realidade da vida, programando seres fadados à guerra e homens fadados à beleza, pensando na possibilidade de construir exércitos de homens insensíveis como Eichmann ou Hitler, de homens geniais como Bohr, Planck e Einstein, e homens extraordinariamente sonhadores como Michelangelo, Chopin, Beethoven, Mozart, estes extraordinários cantores da vida, a fim de, através da audácia da matéria, mudarem as estruturas da lei universal. E me vieram ao pensamento estas divagações filosóficas, enquanto aqui desfilavam as alegrias pela primeira etapa. E quando se falava da atividade de natureza mediúnica, eu não podia fugir à tentação de uma viagem histórica, apoiando-me nos grandes pais do pensamento histórico da humanidade. Recordo-me que oportunamente Cícero asseverava: a história é a pedra de toque que desgasta o erro e faz brilhar a verdade. Antes dele, no século V a.C., Heródoto de Alicarnasso, fazendo uma visão histórica da humanidade, asseverava que a realidade do intercâmbio dos deuses com os homens era tão natural e eloquente, que, sentindo o seu país a ruir diante das dominações que se acercavam por meio dos exércitos persas, o grande monarca teve uma ideia admirável. Ele era o rei da Lídia, considerado no Mediterrâneo o povo mais opulento e faustoso de que se tinha notícia. E como o grande conquistador estava dizimando as nações e acabara de destruir a Babilônia, levar ao cativeiro Astiage, Creso teve uma ideia peculiar. Ele não poderia vencer os exércitos de Ciro e imaginou um artifício de natureza paranormal. Chamou embaixadores, despachou-os com uma missão singular. Eles deveriam visitar os santuários dos países mediterrâneos, até mesmo irem à Grécia. E depois de 100 dias que houvessem abandonado a cidade de Sardes, a capital da Lídia,
deveriam propor aos oráculos uma pergunta embaraçosa. Que está fazendo neste momento o rei na capital do seu império? Teriam a tarefa de anotar a resposta e trazê-la ipsis verbis, conforme fora revelado pelos deuses. Ele desejava ter a certeza de que o homem não era a sombra material que a sepultura devorava. Os embaixadores partiram para diferentes regiões e, passado o período estabelecido, para que não houvesse a mais mínima probabilidade de equívoco, começaram a voltar os embaixadores e, diante da Lídia, representada pelo monarca e pela corte, foram explicar as respostas dos deuses. O imperador, desgostoso, cada vez que ele dava a resposta do que ele houvera feito, meneava a cabeça e dizia: este é um oráculo falso. Já estava desesperado Creso quando chegaram os embaixadores que vinham de Delfos, o grande santuário da Grécia. Aturdidos diante de uma corte que sabia ser destruída logo mais pelos persas, eles leram a mensagem anotada em pergaminho. Tratava-se de um hexâmetro poético. Eles haviam perguntado a Pitonisa: que está fazendo neste momento na capital da Lídia nosso rei Creso? E ela, aspirando os odores que saiam das frestas da rocha, entrou no estado de consciência alterada e disse: vejo nas sombras soturnas de um porão um homem que se movimenta, que acaba de matar um cordeiro novo e uma tartaruga velha, que depois de retirar-lhes as carnes põe-nas em uma marmita de cobre forrada de cobre por cima, por baixo e pelos lados. Põe-nas sobre o fogaréu, vejo-a cozer, e pelos orifícios que tem, eu sinto o odor das tuas carnes e de ervas aromatizadas. Nada mais vejo. Os embaixadores explicam que certamente se tratava de um equívoco. E Creso, o soberano potentoso, levanta-se e diz: voltem lá. Esse é um Deus verdadeiro, porque foi exatamente o que eu fiz. Desci ao porão e tomei uma atitude que ninguém teria audácia de realizar. Um rei matar um cordeiro novo e uma tartaruga velha e pô-los a cozer em uma marmita de cobre forrada de cobre com ervas aromatizadas. Voltem lá e perguntem qual deve ser a minha atitude diante dos persas. Se a Lídia ganhará a guerra, se poderei contratar verdadeiros guerreiros mercenários, e voltem para dar-me a resposta. A posteriori, quando retornaram os embaixadores, disseram: os deuses preveem a destruição da Lídia. Seria melhor um tratado de paz. E Creso, porque acreditava no poder do ouro, contrata tropas mercenárias, aceita o desafio da guerra e narra a história universal. Que já estavam os persas lutando nos seus jardins. Da janela do palácio ele contemplava a derrota. Era pai de um jovem surdo-mudo de nascença. E enquanto a corte procurava evadir-se, o filho correu à sala do trono, ocultou-se por detrás de um reposteiro onde via a porta de entrada, e o pai, de costas, olhando a batalha, quando se deteve em uma situação peculiar, viu que o soldado persa adentrava-se na sala do trono, preparava a lança para tirá-la contra o pai, e dominado por um estupor, surdo-mudo, ele reuniu todas as forças e gritou: não o mate, ele é o rei. O pai ouviu:
moveu-se, o soldado tremeu a mão, e a lança foi cravar-se na madeira nobre da janela, tendo o rei a sua vida salva, porém o império perdido. Foi talvez o fenômeno mais notável de natureza paranormal da história antes do cristianismo, e narrado de uma maneira peculiar no Tratado de História Universal, assinado por este homem extraordinário que viveu na Índia, que visitou o Tibete, e através das suas histórias se pode considerar o verdadeiro pai da história da antiguidade, Heródoto de Halicarnasso. Este fenômeno de natureza anímica, a visão transcendental daquela sensitiva do santuário de Delfos, não é um fato isolado na história da humanidade, porque no dia 16 de setembro do ano de 96, na ilha de Éfeso, um homem soberbo falava à multidão, místico e sábio, santo e vidente. Ele proferia seu discurso hebdomadário para os jovens, e a cidade admirada subitamente tomou uma atitude que lhe era peculiar. Os olhos pareciam sair-lhe das órbitas, e ele começou a dizer: vejo em Roma uma cena comovedora. Tito Flávio Domiciano, imperador, está sendo assassinado neste momento, ao atravessar uma ponte sobre o rio Tíbere. Vejo morrer e digo: mate-o, mate-o, miserável, mate-o. Era Apolônio de Diana. Aqueles efésios vendo a cena e temendo o dominador soberano de Roma, passou a fugir para não ter qualquer compromisso com aquela cena. E 2 semanas mais tarde, as galeras que chegaram a Éfeso narravam que Tito Flávio Domiciano, exatamente àquela hora, havia sido assassinado em Roma, conforme tiveram ocasião de ver Apolônio de Diana, a mais de 1000 milhas marítimas de distância. Narra o grande historiador Filóstrato. No dia 10 de outubro do ano de 1571, estava contando no imenso santuário do Tesouro do Vaticano as últimas esporto da chegada, o Papa, quando de repente ele sentiu mal-estar às 17 horas, acercou-se de uma janela que fita o oeste, e abrindo-a, já caíam os ventos frios sobre Roma. Ele teve uma visão espantosa e começou a gritar: pare de contar dinheiro, estamos ganhando a batalha de Lepanto. Eu vejo agora no porto de Corinto Dom Juan de Áustria vencer os mouros. A guerra é nossa. Os exércitos papais estão expulsando os mouros de toda a Europa. Aleluia! Ganhamos a guerra. As nossas embarcações têm a vitória. Era o Papa Pio V. De imediato saiu com o cardeal Bussotti e a sua corte pontifícia. Mandou que badalasse os sinos de Roma. Celebrou um Tedeum de vitória e aguardou que chegassem as notícias. A Batalha de Lepanto, retificando a data, 12 de outubro, é considerada uma das mais notáveis da engenharia náutico-militar. Foi considerada uma das mais terríveis, porque Dom Juan de Áustria comandava 150 navios, libertou 15 mil cristãos, fez 13 mil escravos e expulsou em definitivo os mouros da Europa. E fora percebida pelo Papa que estava a mais de 1000 quilômetros de distância. Mas os romanos, sempre pícaros, porque não chegavam as notícias da confirmação,
Começaram a dizer que o Papa estava esclerosado, até que uma caravela chegou ao porto de Ostia, narrando que o insucesso e a demora era o resultado de uma tempestade que colhera os primeiros embaixadores que vieram dar o sinal da vitória. E foi confirmada a vitória de Lepanto, exatamente como o Papa tivera ocasião de ver naquele dia memorável de outubro de 1571. No último sábado de setembro de 1756, um dos maiores cientistas da Suécia, Emanuel Swedenborg, encontrava-se na cidade de Gothenburg, homenageado com banquete, quando às 20 horas locais levantou-se sentindo uma asfixia no peito e, chegando ao quintal, começou a olhar para cima e a gritar: uma desgraça! Vejo Estocolmo devorada pelas chamas. O incêndio começou numa estrebaria. Vejo a cidade ruir, o povo gritar, correr, incêndio cruel. E por 2 horas, a 500 milhas de distância, ele narrava o incêndio que destruiu 3/4 partes da capital da Suécia, e que seria confirmado a posteriori. No dia 20 de janeiro de 1936, em uma pequenina cidade da Apulia, San Giovanni Rotondo, um homem cansado, que gozava de odor de santidade, o Padre Pio, que era portador das chagas de Cristo e que oficiava o sacerdócio e a missa da sua doutrina com as mãos enluvadas e ataduras dos pulsos que sangravam, eram os estigmas da crucificação. Deveria receber 3 personalidades romanas que estavam sendo conduzidas pelo metapsiquista Dr. Sanguinetti. Dr. Sanguinetti, ateu e cético, ouvira falar do Padre Pio, realizando experiências metapsíquicas. Ele pediu uma entrevista ao padre para desmascará-lo. Sabia que se tratava de uma farsa, ou pelo menos pensava. Marcou a entrevista para aquele dia às 20 horas. E aguardando na pequenina igreja de São João, 15 minutos antes, adentra-se o sacerdote e acerca-se das 3 personagens culturais e faz-lhes uma proposta peculiar. Vinde comigo ao altar-mor, vamos orar. Alguém não consegue morrer, necessita da minha ajuda, e eu fui destacado para aliviar-lhe os momentos finais, facilitar-lhe a morte. Vinde comigo orar. Sanguinetti sorriu, olhou os amigos céticos e, em um ato de urbanidade, ajoelhou-se diante do altar, fechou os olhos e ficou a pensar o que lhe convinha. Meia hora depois, o Padre Pio pareceu despertar de um letargo e disse-lhes com voz suave: graças a Deus, acaba de morrer em Londres o rei Jorge V da Inglaterra. Ele estava em demorada agonia e eu estive lá para minimizar-lhe os minutos finais e cerrar-lhe as pálpebras. O Dr. Sanguinetti sorriu, já não desejava a entrevista. Aquele era o farsante. É lógico, antes de vir à entrevista, ele deve ter ouvido a notícia da morte do rei através do rádio. Pediu-lhe desculpas e saiu com as informações para desmascará-lo. San Giovanni Rotondo, em 1936. Era um lugarejo, e por mais que ele pesquisasse, não logrou encontrar sequer um aparelho de rádio na aldeia. Concluiu: na casa paroquial, onde eles desfrutam de conforto e regalia, deve haver um aparelho receptor. Dirigiu-se a Roma, consultou as agências de notícia,
manteve contato com jornais. Ninguém sabia de nada. Mas no dia seguinte, ao meio-dia, a BBC de Londres anunciava pela primeira vez a morte do rei Jorge V, que tivera momentos difíceis no Palácio de Buckingham e que viera morrer de uma forma inesperada, balbuciando palavras quase ininteligíveis diante de uma aparição estranha. Confirmava-se a visão extraordinária e paranormal do Padre Pio, que era para selar que o homem não é apenas a argamassa celular. Porém, no ano de 1807, Jean-Baptiste Lamarck apresenta uma Europa ansiosa de revelação à sua zoologia filosófica. Ele abre espaço no totalitarismo da fé para o conceito de que o homem não veio de um casal especial, senão de uma raça ancestral. Ele propõe a possibilidade da evolução partindo do tronco animal e apoia-se nas experiências de Erasmo, de Buffon, de Huxley, de Charles Lyell, exigendo que os investigadores culminem as suas pesquisas no ano de 1859, quando Charles Darwin apresenta a sua teoria da evolução das espécies, da seleção natural e da diferença entre vegetais e animais, saudando uma era nova para a humanidade, sendo saudado como primo do macaco, irmão do chimpanzé. Entre um e outro, aparece a doutrina espírita em 1857, precedendo Charles Darwin 2 anos, e dizendo que não houve um casal, senão a raça adâmica, de cujo tronco procedem todas as raças. Entre as investigações da anatomia, da antropologia, aparece a ciência espírita como marco divisor de águas, abrindo horizontes amplos para dar dignidade à criatura humana. E ao alargar-se o pensamento espírita, ao ampliar-se a teoria darwiniana, chegaremos na década de 90 com Alfredo Russel Wallace, o notável naturalista, amigo de Darwin, que renunciou a apresentar a teoria que também ele concluía em Londres, para não entrar em choque com seu amigo e colaborador. E diz textualmente: eu era um materialista tão convicto e tão completo, que na minha imaginação não havia lugar para uma existência espiritual. Porém, os fatos são imperiosos, sou espírita, porque diante de fatos não existe contra-argumentação. Do outro lado, do sul da Europa, levanta-se César Lombroso, pai da antropologia criminalista, e assevera da sua posição de honra o ridículo que os espíritas sofrem. Somente parte daqueles que não se deram ao trabalho de estudar a doutrina espírita. Eu não conheço o exemplo de uma pessoa que, tendo estudado o espiritismo, não se haja rendido à evidência dos fatos. E alarga-se quando eu me recordo que eu zombava dos espíritas, gargalhava da sua ingenuidade, coro de vergonha, porque eu também sou espírita, e coro de vergonha por mim, pelos meus amigos sábios, porque o espiritismo venceu-me. Estava colocada na terra a revelação espiritual de natureza científica para dignificar o homem e ensejar-lhe o grande salto na direção do universo na segunda metade do século XX. Este passo audacioso, sonhado por Fritjof Capra, entrevisto por Sri Aurobindo, a doutrina espírita consumou quando provou a paranormalidade humana. Mas não se deteve apenas nos fenômenos anímicos,
mas principalmente mergulhou a sonda nos fenômenos mediúnicos, demonstrando que a morte não é a porta terminal, é a porta que se abre na direção da vida, dignificando a criatura e ensejando-lhe a visão cósmica da sua imortalidade. A doutrina espírita veio completar o trabalho de Heródoto de Halicarnasso, quando Allan Kardec escreveu no livro dos Médiuns, capítulo 14, todo aquele que sente em determinado grau a presença dos espíritos é, por isso mesmo, médium. Ele arrancava a mediunidade dos velhos tabus das superstições, quebrava as chaves das escolas iniciáticas de Crotona ou de Alexandria, dos velhos santuários da Pérsia ou da Índia, para dar-lhe uma cidadania moral, através da transformação da criatura humana, que ao atingir este alto nível da consciência, este nível que é considerado o mais alto grau, segundo o pensamento de Jung, daria um passo ainda mais audacioso, para que o homem do futuro não seja somente o homem de consciência, seja um homem portador de 6 sentidos, que se comunique naturalmente com os seres transcendentais, através do estado natural de consciência alterada pela sua transformação interior diante da figura venerada de Jesus. É Jesus, na opinião dos espíritos excelsos, o ser mais perfeito que Deus ofereceu à criatura humana para servir-lhe de modelo e guia, questão 625 do Livro dos Espíritos. Esse poeta cantor que nos arrebata, esse trovador das almas que nos comove, esse cientista que é o criador da terra, este homem que na palavra vulgar de Ernesto Renan foi tão grande que não coube na história universal. Todas as personalidades estão na história, porém Jesus é tão extraordinário que dividiu a história antes e depois dele. Sendo ele o autor da terra, não poderia ficar circunscrito às dimensões, tempo e espaço da nossa pobreza de percepção. E antes que vós fosseis, eu já era, levantando-se nas paragens romanescas da Galileia. E que é que pode vir de bom da Galileia? Blasonava os fariseus, ergue-se como uma chama e ateia o incêndio na terra, o incêndio do amor, que é a labareda que crepita com mais ardência e com mais vitalidade. Sobe numa montanha, uma montanha qualquer, ainda hoje é árida, tem algumas tamareiras e relva rasteira com miosotes azuis, e abrindo os braços canta o poema da montanha. Este poema das bem-aventuranças, carta magna da humanidade, é o nec plus ultra de toda a historiografia humana, quando mais tarde nos diz: eis que eu vos mando como ovelhas mansas ao meio de lobos rapazes, ide e pregai o meu evangelho a todas as gentes. Não temais os maus, que vos podem fazer de maus homens, que somente vos desvestem do corpo. Ide e amai. Quanto mais acermas as dores, mais amplo deve ser o amor. Eu me pergunto até hoje, que homem é este que 2000 anos depois nos aquece, nos arrebata, levanta uma Madre Teresa de Calcutá para amar milhares de rancenianos e abandonados, e na cidadezinha bucólica de Pedro Leopoldo vai buscar o menino órfão com tendência à loucura para dele fazer a maior antena paranormal do século XX. Que é este que Einstein se comove ao pronunciar o nome
máxima que a doutrina espírita reverencia e que nesta noite é nos apresentada através da linguagem entusiástica dos seus discípulos. Então, ide, a doutrina espírita que não nos desvela, que nos enseja a visão da sua realidade cósmica, repete-nos aos ouvidos uma velha lição que não poderemos esquecer. Se lhe deparmos, venire ad me, ó vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e aflitos. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Leve meu fardo, suave meu jugo, vinde a mim, eu vos consolarei. Nesta hora grave, em que a humanidade parece descambar no abismo da alucinação, chega-nos a acústica da alma, a suave voz do pastor, reafirmando as nossas possibilidades mediúnicas, confirmando a sobrevivência da alma e dizendo-nos docemente: espíritas, meus irmãos, enquanto o mundo estertora e a dor galvaniza, enquanto lá fora o desespero comanda e o homem tomba, busca Jesus. Não te olvides de Jesus. Jesus é o zênite e é o nádia das nossas expressões. Nele estão sintetizadas todas as aspirações que fulgem nas nossas almas. Não faltarão aqueles que vos dirão anátema por serdes fiéis ao seu evangelho libertador. Não vos preocupeis, tende bom ânimo, e quando as dores excruciantes vos parecerem insuportáveis, lembrai-vos que para haver a ressurreição é necessário que surja a desencarnação. O mundo, o século, tentará brindar-vos couro, pés e engodos. Cristo oferecer-vos-á a senda áspera por onde trilhou. A terra tentará lesar os centros dos vossos discernimentos, mas Jesus, ele vos oferecerá a palma da vitória, liberando-vos dos inimigos soezes que dormem dentro de vós. Discípulos da era nova, o vosso tributo já não é mais oferecido no circo, nem no poste infamante, nem através do sacrifício pelas labaredas. Teneis que manter o silêncio estoico da renúncia, caluniados e tranquilos, perseguidos e fiéis, azorragados e confiantes, porque o seu reino não é deste mundo. Não podeis, pois, esperar que o mundo vos coroe com a palma da vitória terrestre, de tão repentina oportunidade, tão frágil resistência. Tende ânimo, ser discípulo de Jesus é integrar o colégio galileu e fazer parte daqueles que o seguem pegada a pegada. Tendes o exemplo dos que vos precederam
E que aqui estamos para dizer-vos, filhos da alma, por mais sombria se vos apresente a noite, acima das nuvens densas brilham as estrelas. Ide e amai, testificai Jesus no lar, na oficina de trabalho, na rua, transformando o mundo pela vitória sobre vós mesmos. E quando estiverdes sitiados pelo norte, pelo sul, pelo leste e pelo oeste, e parecer-vos que não há solução, coragem, o socorro virá do alto, meus filhos. Ele vos atenderá, suplicando-lhe que nos abençoe e nos ampare, o servidor, o mínimo e paternal de sempre. Bezerra, muita paz, meus filhos.